Quem foram os romanos? Como uma pequena cidade, situada entre colinas, tornou-se o maior império do Ocidente. Segundo a narrativa do poeta Virgílio, em sua obra Eneida, os romanos descendem de Enéas, um herói troiano que fugiu para a Itália após a destruição de Troia pelos gregos, por volta de 1400 a.C. Reza a lenda que os gêmeos Rômulo e Remo, descendentes de Enéas, foram jogados no rio Tibre, por ordem de Amulho, o usurpador do trono. Mas, na verdade, a civilização romana desenvolveu-se em torno do mar Mediterrâneo, habitada pelos latinos. Os romanos dominaram territórios situados nos 3 continentes banhados por esse mar, Europa, Ásia e África, construindo um poderoso império. Eu não sei porquê, mas tenho a impressão que é a segunda vez que eu dou banho nesse menino. Mas eles são tão iguais. A civilização romana se estendeu desde a fundação da cidade em 753 a.C. até o fim do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. A história política de Roma antiga divide-se em 3 fases: monarquia romana, período que durou até 509 a.C., quando ocorreu a expulsão dos etruscos, república romana até o ano de 27 a.C. e Império Romano, que terminou em 476 d.C. Ser plebeu em Roma não tá com nada não. Tem direito à terra, não tem direito a nada. O dia que o povo pobre se unir e ver que é ele que sustenta todo o resto, ele vai tomar o poder. Eu tô aqui só de tocaia, só tocaiano. Os descendentes dos primeiros habitantes da Península Itálica eram senhores das terras e ficavam conhecidos como patrícios. Populações latinas também se dirigiram para aquele sítio e foram bem recebidas pelos antigos habitantes, que precisavam de mais braços naquele local. Estes foram nomeados clientes e podiam se misturar às famílias mais tradicionais por meio do casamento. Por último, chegaram outros grupos não tão bem recebidos, mas que poderiam ficar para trabalhar nas terras dos patrícios, sem contudo terem terras próprias para seu sustento. Estes eram os plebeus. Ainda existiam homens na condição de escravos, obtidos em campanhas militares dos latinos contra outras populações. Contudo, a maior parte do trabalho na monarquia não era escravo, pois era desempenhado pelos homens livres, pobres ou plebeus. Sei não. Mandei calibrar essa balança essa semana e ela continua pendendo para um lado. Se pelo menos eu enxergasse para ver onde está o defeito. A legislação romana e seu sistema judiciário eram complexos. Para se ter uma ideia dessa complexidade, podemos assinalar a divisão do direito romano em 3 divisões. Jus naturale afirmava os direitos naturais do homem que deveriam ser observados pelo Estado. Jus civile assinalava a existência dos direitos de cidadania, ou seja, os direitos constituídos no seio da sociedade. Aí se encontrava a vida política. Jus gentium correspondia ao reconhecimento das especificidades dos povos abrigados pelo Império Romano, garantindo as tradições e as comemorações que marcavam identidades no interior da unidade romana. Ora, panabres, com frango e piqui, é muito bom, eu tô com fome. Sem dúvida alguma, a língua romana foi peça importante de seu imperialismo. Povos submetidos deveriam, para participar da vida política, aprender a língua romana. Assim, o latim foi elemento de romanização do império. Adiante, com as invasões bárbaras, o latim permaneceu como referência de língua sagrada, adotado pela Igreja Católica, e também misturado às línguas germânicas dos grupos invasores. O resultado foi a formação de línguas chamadas neolatinas faladas até hoje, como o português, o espanhol, o francês e o italiano moderno. Ô Diana,
Vê se me coloca na fita em mais um filme da Liga da Justiça. A coisa em Roma tá feia. Depois que chegou o cristianismo, nós deuses estamos todos desempregados. No campo religioso, antes da adoção do monoteísmo cristão, os romanos eram politeístas e seus deuses foram tomados dos gregos, latinizando seus nomes. Além desses deuses, haviam os protetores domésticos e os do culto dos ancestrais. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Fique ligado para o próximo Pílulas da História. Um abraço!